Olá a todos, meu nome é Fernando Fidelix Nunes. Neste vídeo falarei com vocês sobre mais uma obra do Paz II da Universidade de Brasília, o poema Esmalha, de Alfonso de Guimarães. Antes de fazer, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal e deixem um like no vídeo, pois isso nos ajudará bastante neste projeto de difusão de arte, cultura e conhecimento de forma acessível aqui no YouTube. E se você está se preparando para o Paz II da Universidade de Brasília, recomendo que acessem a nossa playlist sobre obras do Paz da UNB, pois temos uma vasta playlist abordando obras das 3 etapas do Paz da UNB. Tá bom, gente? Vamos à discussão do Alfonso de Guimarães. Destacando aqui, gente, que nós já gravamos aqui no canal uma videoaula sobre a poesia do Cruz e Souza e sobre o simbolismo do Brasil. Então deixarei o link para essa videoaula aqui abaixo, pois ela pode ajudar vocês a entenderem muito sobre a obra de Alfonso de Guimarães. Vamos lá a alguns aspectos centrais de sua obra. Primeiramente, Alfonso de Guimarães foi o pseudônimo de Afonso Henrique da Costa Guimarães. Em sua obra poética é apresentada de forma recorrente uma atmosfera pesada. Há também de forma muito recorrente o fantasma da morte de uma mulher, que muitos críticos associam a um drama pessoal dele de ter perdido uma mulher que ele amou bastante em sua vida. Mas não entraremos em detalhes de sua vida particular aqui, né, gente? A sua obra poética apresenta também um tom depressivo e tendência ao devaneio. Devaneio é a sensação de loucura, que perpassa muito da sua obra. A sua poética mostra esse lado humano do devaneio, da angústia existencial e da loucura, né? Há uma tensão constante entre corpo e alma e ricos encadeamentos rítmicos, ou seja, o ritmo da obra do Alfonso de Guimarães é um ritmo maravilhoso. Vocês podem perceber que talvez não seja tão fácil entender Alfonso de Guimarães em sua profundidade. Porém, a sua leitura é bastante fluida, ou seja, é muito fácil de ler, de recitá-lo, e a sonoridade de seus versos fluem com uma naturalidade impressionante. Vamos à leitura de Esmalha como exemplo? Quando Esmalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Que tema? O poema foi publicado no livro Pastoral aos Crentes do Amor e da Morte, que é um livro lírico do poeta Alfonso de Guimarães. Gente, aqui eu preciso destacar com vocês de maneira muito clara a estrutura morfossintática, que é ressaltada pelo que é chamado de paralelismo sintático. O paralelismo sintático, gente, diz respeito à repetição de uma mesma estrutura morfossintática em duas orações distintas. Podemos ver aqui, por exemplo, no final das estrofes isso se repete bastante. E aí vemos aqui, por exemplo, na primeira estrofe. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. Ou seja, sujeito elíptico, viu, um verbo transitivo direto, e na sequência temos um objeto direto, uma lua, outra lua, também objeto direto, no céu e no mar, adjunto adverbial de lugar. Ou seja, temos uma repetição de uma estrutura morfossintática. É uma repetição da mesma estrutura, o que se repete diversas vezes aqui no poema. Então temos uma estrutura com paralelismo sintático. E também essa repetição de palavras, como vemos aqui, no caso, o paralelismo é uma repetição de estrutura, não é necessariamente uma repetição de palavras, gente, totalmente. Já a repetição de palavras é considerada uma figura de linguagem chamada anáfora, que percebemos de maneira muito clara aqui em viu, lua, lua, queria, estava,
queria de novo. Então a gente tem essa repetição constante de anáforas que eu já comentei aqui em outros vídeos. As anáforas são fundamentais para a construção do ritmo em vários poemas e até mesmo hoje em músicas populares. Se vocês forem reparar em muitas músicas que escutamos em língua portuguesa, nós todos repararemos na repetição constante de certas palavras ou estruturas morfossintáticas, né? Principalmente das mesmas palavras sendo repetidas. Isso vai ser um recurso muito importante na construção do ritmo, tá bom, gente? Aqui vamos fazer uma análise sucinta, depois eu vou entrar com uma análise mais refinada de um estudo de crítica literária. Veremos aqui. A análise, começando pelas rimas. São rimas alternadas em todas as estrofes. AB, AB, AB. Lembrando a vocês que para esses autores, seu e céu eram considerados uma rima, ainda que não soassem perfeitamente iguais. Mas no século XIX era muito constante esse uso. Vocês podem ver isso na obra de outros poetas, como do Castro Alves, esse uso de rimas, né? Apesar de não ser totalmente perfeito. Tá bom? Aí o que acontece? Versos em redondilha maior, ou seja, todos os versos do poema têm 7 sílabas poéticas. O que isso quer dizer? Que ele vai ser constantemente nesse ritmo, que é considerado um dos ritmos mais populares da literatura, principalmente durante o século XIX. Aqui pode cair um item, se o examinador ou examinadora estiver com preguiça, basicamente perguntando: o poema Esmalha foi escrito em redondilha menor. Não, redondilha menor são quando há apenas 5 sílabas poéticas. Já a redondilha maior possui 7 sílabas poéticas. Ao dualismo expresso por antítese, por exemplo, céu e mar. Esse céu e o mar expressa uma antítese muito forte, né? O céu está lá em cima, o mar lá embaixo, né? Possui uma linguagem simples, mas linguagem simples eu estou usando aqui em termos de vocabulário, não em termos metafóricos, como veremos a seguir, né? Uma linguagem simples no sentido de vocabulário, tá bom? Tem um tom narrativo ressaltado pelo uso de verbos no pretérito, ou seja, está narrando um fato, né? É uso bastante expressivo da pontuação, como veremos a seguir. A gente pode ver aqui claramente o uso das reticências. As reticências são bastante expressivas neste poema. E também tem uma temática relacionada ao suicídio e ao devaneio. Esse é um tema que é muito intenso na arte, vamos dizer assim, a partir do século XIX, né? A temática do suicídio se torna o suicídio passa a ser muito recorrente em obras escritas no Ocidente durante todo o século XIX, né, gente? Vamos aqui um conjunto de análises. Essas análises que eu coloquei entre aspas aqui, alguns tópicos que para vocês verem como a crítica literária também aborda esse poema, eu peguei um estudo de Larissa O'Hara. O nome do estudo é O Simbolismo em Esmalha, da Revista Eletrônica de Estudos Literários, do ano de 2014, número 14 do ano de 2014, gente. Vamos aqui a algumas considerações que ela faz. Alguns símbolos que se destacam no poema são a lua enquanto símbolo central, o misticismo na imagem da torre das asas de Deus. Vocês podem ver aqui esse misticismo na imagem da torre, porque a torre costuma ser um lugar muito elevado, que sobe-se até mais próxima do céu, né? As torres têm essa conotação, né, de se aproximar do céu, né? Ligar a terra ao céu, vamos dizer assim. Das asas que ajudam a pessoa a voar, de Deus. O noturno enquanto ambiente sombrio e grotesco. A musicalidade, seja pelas rimas, seja pela repetição do léxico, como eu destaquei para vocês aqui pela anáfora. A alma e a sugestão à morte, como figuras que rodeiam o religioso. Tem essa atmosfera religiosa também. Vamos continuar aqui na análise que ela faz. As reticências, por sua vez, motivam a interpretação da espera, porque enquanto Esmalha sonha na torre e pensa sobre a lua,
ela guarda o final fúnebre, do sugestivo, já que a linguagem conotativa e velada do poema não confirma explicitamente a morte, nem explica o que poderia ser dito a mais, da sensação de monotonia, e quem sabe da melancolia ou de uma preguiça de se viver, posto que a existência possa ser enfadonha e sem perspectivas, do mistério que está envolto à loucura de Ismália. Olha como as reticências são bem expressivas para este poema. A lua, enquanto símbolo que perpassa o poema, mostra-se envolta de metáforas e ambiguidades, que possibilitam uma infinidade de interpretações. Olha aqui algumas colocações que ela faz sobre o simbolismo da lua. Em primeiro lugar, a relação que a luz desempenha no mar é comprovadamente científica. Dependendo da força com que a Terra exerce sua gravidade perante a Lua, o movimento das marés se modifica. Essa atração entre Lua e o mar também pode ser notada no plano da literatura, em relação à representatividade que esses dois ícones provocam em Ismália. Ela almeja a lua do céu e o reflexo dessa lua no mar. Tem também a água. Né? A água é costumeiramente vista como símbolo do inconsciente, já que remete à profundidade dos rios e mares, por exemplo, onde nem tudo é conhecido, da purificação, pois é utilizada nos banhos, retirando a sujeira do corpo e acalmando-o, em rituais religiosos, como o batismo, como bebida que propicia a limpeza e restauração do sistema digestivo. Olha só como é simbólica a água, né? Também no poema. As asas e o anjo geram a face do suicídio, metaforizado pelo voo. A alma assim voa ao céu, no entanto, o corpo, com sua composição física, desce pela força da gravidade e cai ao mar. O suicídio, na verdade, é o clímax do poema, e somente se mostra claro em seu desfecho. Fica óbvio que não se trata de nenhum assassinato. Ninguém empurrou Ismália da torre. Ela mesma, atormentada pelos pensamentos enlouquecidos, jogou-se ao mar. Então, antes de explicar como é que esse poema pode cair de forma recorrente no pai, gente, é importante que caso vocês não tenham entendido, vocês voltem o vídeo e assistam de novo a explicação da crítica literária, porque pode ajudar vocês a desenvolver uma leitura mais sofisticada. Isso é muito importante quando vamos fazer exames de seleção para tentar entrar em universidades. Vocês podem pensar que, por exemplo, que os examinadores eles não vão ler livros didáticos. Eles vão procurar artigos acadêmicos que fundamentem as questões que eles estão elaborando. Então vai ser muito comum que eles leiam e busquem esses significados, ok, gente? E também vai ajudar vocês, a leitura e a releitura desses trechos, a formarem uma espécie de letramento mais acadêmico e científico do ponto de vista literário, pois vocês vão conseguir compreender melhor os textos críticos, né? E abstrair melhor certos significados, o que é fundamental para quem quer entrar na universidade, pois a essência do ensino superior acadêmico exige esse poder de abstração e esse conhecimento mais sofisticado em relação à leitura e compreensão de textos que não são necessariamente didáticos e divididos em tópicos. Tá bom, gente? Vamos lá. Como pode cair no paz? Eu tenho aqui 3 hipóteses básicas, né? 2 vocês já estão acostumados, né? Esse roteiro aqui de como pode cair no paz, eu sempre ressalto bastante, que é a interpretação dos sentidos do poema, especialmente os de caráter mais abstrato. Por isso, eu trouxe para vocês algumas análises simbólicas aí do poema, né? E a análise de sua estrutura morfossintática. Ou seja, tem a interpretação do poema, nos seus sentidos, e uma análise da estrutura morfossintática do poema, como eu trouxe para vocês em relação ao paralelismo. Pode cair o tipo de sujeito de uma determinada oração e se isso vai ter um efeito na construção de sentidos do texto. Então, é muito importante que vocês sempre fiquem atentos e atentas a isso. Desses 2 tópicos, a interpretação do texto e a análise de sua estrutura morfossintática. A comparação do autor e suas características estéticas com outros nomes estéticas da literatura brasileira, ou seja,
Pode cair perguntando se, por exemplo, a temática, eu vou dar um item claramente errado, mas que pode cair, que a temática expressa por Alfonso de Guimarães é a mesma temática expressa em poemas do Gonçalves Dias como a Canção do Exílio, o que está absolutamente incorreto. O Alfonso de Guimarães aqui vai estar falando do suicídio, do devaneio, já a Canção do Exílio do Gonçalves Dias falará sobre o nacionalismo, a exaltação do Brasil por meio de suas belezas nacionais. Para fechar, na prova de redação, o poema pode servir como ponto de partida para a produção de um texto, principalmente carta e dissertação, né? Carta e dissertação podem cair bastante sobre a depressão, o suicídio ou mesmo o devaneio. Aqui é muito importante que fique claro, né? A depressão, que é um tema muito constante, a depressão e o suicídio, que são temas muito constantes também no decorrer do século XIX. É um desgaste muito grande nas estéticas que surgiram no século XIX, esse mal-estar do ser humano. E mesmo o devaneio, a loucura. A loucura é um assunto que também é captado por este poema. Então, é um texto cuja leitura pode nos ajudar a refletir muito sobre alguns aspectos da sociedade brasileira que permanecem até hoje, tá bom? Então, gente, é isso. Espero que tenham gostado da videoaula. Caso tenha ficado alguma dúvida, se inscrevam no canal, tá bom? Tchau! Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa eu corrigir aqui. Deixe algum comentário aqui abaixo no vídeo, tá bom, gente? Até mais, tchau!